Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, neste dia 27, nessa segunda-feira, a nossa meditação do Evangelho, já quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, que você possa se inscrever no canal. Vamos fazer a palavra de Deus chegar a muitos corações. Se inscreva, clique no sininho para você não perder nenhum desses vídeos da meditação do Evangelho e outros vídeos que você pode conhecer aqui no nosso canal. O Evangelho de hoje é um Evangelho riquíssimo. Aqui, São Marcos, ele não diz, ele diz que alguém do meio do povo veio e se prostrou diante de Jesus e perguntou: quem é que pode se salvar? Aliás, ele pergunta, tu conheces os mandamentos, né? Jesus pergunta, o jovem pergunta para ele: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O Evangelho de São Mateus fala que esse jovem era o jovem rico. Então, essa é conhecida como a passagem do jovem rico. Essa passagem é muito interessante porque ela nos diz aqui, e eu quero meditar aqui duas coisas importantes com vocês, com cada um de nós. Primeiro, o que nós devemos fazer para ser salvos? Essa é a pergunta que o jovem faz para nosso Senhor. Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ora, nós sabemos que a vida eterna é o céu. Se a gente perder o céu, que é a presença de Deus, que é o lugar da presença de Deus, nós estamos perdendo o sumo bem, estamos perdendo a eternidade. Isso aqui é muito importante, irmãos. Veja, o que nós precisamos fazer para ser salvos? Jesus responde com muita clareza: cumpre os mandamentos. E para que se que alguém fique com dúvida, se alguém então tiver dúvida de quais são os mandamentos, Jesus aqui recita o Decálogo. Claro que de uma maneira um pouco mais reduzida, mas ele está aqui colocando como matéria para cada um de nós os 10 mandamentos. Então, resumindo, nós devemos, para chegar à salvação, cumprir os mandamentos. Olha, meu irmão, minha irmã, não está fora de moda cumprir os mandamentos. Não foi revogado, ainda que tenha sido revogado pelas ideologias, ainda que foi revogado pelo mundo moderno, nem a igreja e nem nosso Senhor revogou os 10 mandamentos como porta de entrada para a salvação. Aqui está
Muito claro. Inclusive, Jesus diz no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São João, Jesus diz que aquele que ama a ele guarda os mandamentos. Aquele que me ama guarda os mandamentos. Então, amar a Jesus é sinal de santidade. Cumprir os mandamentos, além de ser uma obrigação nossa, cumprir os mandamentos, muito mais do que ser um peso nos nossos ombros, é exatamente aquilo que vai nos colocar na dimensão da salvação. Então, o que nós precisamos fazer para se salvar? Ora, nós podemos dizer que amamos a Jesus, nós podemos até ter dentro do nosso coração boa intenção, mas se eu não cumpro os mandamentos, se eu não sou um cumpridor dos mandamentos, o céu está fechado para mim. Por quê? Porque se a gente descumpre qualquer um dos 10 mandamentos, nós estamos incorrendo em pecado mortal. E em pecado mortal, não sou eu que digo, é o próprio catecismo que diz que não é possível a gente ver a Deus. Não é possível para cada um de nós a salvação. Isso é muito sério, irmãos. Num mundo que cada um diz assim, para mim isso não é pecado. Ora, para mim isso não é pecado? Não. Aquilo que é continua sendo, independente do meu ponto de vista. Independente de como eu olho para aquela situação. Aquilo continua sendo aquilo que é. Então, Jesus está dizendo para mim e para você. É preciso cumprir os mandamentos para se salvar. Se salvar. E a gente vê... veja, importante dizer aqui, Nossa Senhora quando aparece, nas aparições de Nossa Senhora, seja todas elas, é unânime, Nossa Senhora pede para que a gente reze pela conversão dos pecadores. Isso é urgente. Isso é latente para cada um de nós. Nós precisamos rezar pela conversão dos pecadores, meus irmãos. Inclusive, a nossa própria salvação. Porque parece para alguns que se salvar é algo muito fácil, muito tranquilo, né? Basta não fazer nada para a gente ser salvo. Não é assim que funciona. Não. Jesus diz que a porta é estreita e são poucos que entram pela essa porta estreita. Largo e espaçoso é a porta do mundo e são muitos que por aí se entram e se perdem. Isso é muito sério. Bom, primeira parte do evangelho é essa. Depois, segunda parte. Então, Jesus olha para o jovem com amor. Por quê? Porque aquele jovem ele já estava justificado. Fato dele cumprir os mandamentos, Jesus olha para ele com amor. E na passagem de Lucas e Mateus, diz lá, então, se você quer ser perfeito, né, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ficar santo. Por quê? Porque se a gente não tiver, se nós estivermos em amizade com Deus, cumprindo os mandamentos, a salvação para nós é garantida. É garantida. Agora, pode ser que nós não estejamos ainda totalmente purificados, e é para isso que tem o purgatório. Pode ser que a gente fique 1 zilhão de anos, entenda anos também num modo muito poético de falar, porque lá no purgatório, tanto no céu como no inferno, a contagem de tempo não é como nós. Então dizer, né, 1 zilhão de anos, eu estou querendo dizer que é um tempo grande, né? Mas só para a gente saber que a contagem de tempo não é como a gente conta aqui no Cronos, né? No cronômetro, não, é diferente. Então Jesus diz para ele, só uma coisa te falta para você ser santo. Ora, e é aqui que muitos de nós entram pelo cano, meus irmãos. Muitos de nós. Por quê? Jesus diz assim, se você quer ser salvo, cumpra os mandamentos. E tem muitas pessoas que cumprem os mandamentos na risca. E ótimo, essa é a porta de entrada. Agora, santidade é fazer aquilo que não está obrigado. Não existe nenhum mandamento que manda você vender tudo, dar para os pobres para depois seguir Jesus. Isso aqui é a generosidade do nosso coração. Então, resumindo tudo isso, santidade requer desapego. São João da Cruz diz isso maravilhosamente bem. É necessário um desapego de todo bem criado se nós queremos se santificar. Ora, Deus ele nos chama à santidade.
Ó, se Deus nos chama à santidade, e como diz Santo Agostinho, Ele não nos pede o impossível, significa dizer que Deus também nos pede um desapego de todo bem criado. E eu disse, né, é aí que muitos de nós se enrolamos. Por quê? Porque quando Deus quer caminhar em santidade conosco e nos levar e nos puxar para a sua santidade, nós precisamos passar pela noite escura do sentido e, se Deus quiser, né, e a gente for muito generoso e pela misericórdia de Deus, passar pela noite escura do espírito, que é da gota serena mesmo, para que a gente possa entrar, né, na amizade com Deus, numa união esponsal. Existem 3 níveis de união. Existe a união servil, que é boa e já salva, que é a do jovem rico. Existe a união filial, que são a dos iluminados, que são a dos progredidos. E existe a união esponsal, que são a dos perfeitos. E aí a gente falaria de 6ª e 7ª morada, se formos falar numa linguagem teresiana, de Santa Teresa d'Ávila. Então, existem 3 níveis de amor, como existem 3 níveis de conversão. Cada um desses amores representa a um nível de conversão. Nós, muitas das vezes, conhecemos a conversão num nível muito raso. A conversão dos iniciantes. A gente pensa assim, eu já não mato, não roubo, estou cumprindo os mandamentos, já sou santo. Ótimo, estaca 0. Nem começamos ainda o processo. Não cumprir os mandamentos é uma obrigação nossa. Amar é outra coisa. Amar é generosidade do coração. Então é isso que Jesus disse para o jovem rico. Uma coisa só te falta. Você está muito apegado a esse mundo. E apegado desse jeito você não consegue se salvar. E aí você não consegue se santificar, né? Porque salvo ele já estava. Estava cumprindo os mandamentos. Então vamos pensar nisso, meus irmãos. A santidade ela começa num processo, sem o qual também não é possível. Se a gente não cumpre os mandamentos, se a gente não anda em estado de graça, em amizade com Deus, também não é possível. Mas existe um estágio que Deus quer que a gente avance, que é o estágio da generosidade do coração, do desapego, para que a gente possa, de fé em fé, caminhando em santidade, experimentar a santidade do próprio Deus. Deus abençoe sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.